Vamos lá para a nossa continuação aqui do nosso primeiro vídeo e quero compartilhar aqui com vocês que foi maravilhoso estar com vocês no aulão de mentoria, o último de 2024, mas caso você queira ir para 2025 estar sendo mentoriado, tá na descrição aqui do vídeo. Todos os meus trabalhos, né, inclusive os nossos ministérios estão aqui também. Não deixem de se inscrever, ativar as notificações para mais vídeos aqui. E eu quero dizer para você hoje aqui nesse vídeo, cuidado, muito cuidado, quando alguém disser para você, eu fui liberto de um dia para o outro. Ah, mas eu não tenho mais aquela prática. Existem processos de libertação, gente, que são longos, tá? Inclusive, quem acompanha a minha história, já comprou meu livro, conhece, né, a minha história. Eu tive, há 10 anos atrás, eu enfrentava um dos processos mais difíceis da minha vida. Gente, eu demorei anos para conseguir liberar perdão. Eu demorei anos para conseguir me curar de fato. E eu sempre digo isso, inclusive como pastor, eu posso te compartilhar sobre isso. Desconfie quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu fui liberto de hoje para amanhã. Deus, ele pode todas as coisas. A palavra diz, não há nada impossível para o Senhor. E realmente não há nada. Mas existem certas castas de demônio que elas estão na família, elas estão nas suas práticas e elas estão na sua personalidade e elas estão na tua psique. Entenda uma coisa, Deus ele pode de hoje para amanhã liberar uma cura na sua saúde, você fazer um exame e receber um diagnóstico ou fazer um exame e ali ser diagnosticado e dizer, nossa, fui curado, Deus operou. Mas quando nós estamos falando de processos de libertação, a gente está falando de várias situações que englobam, vou dar aqui um exemplo, uma pessoa que ela está desde os 12 anos de idade, ela é um adicto, ela é um dependente químico. A substância, ela se aloja no organismo daquela pessoa, que faz com que ela tenha inúmeros comportamentos e reações ao longo dos anos, mesmo que essa pessoa pare. Isso significa que ela não vai ter recaída? Sim, ela pode vir a ter várias recaídas. Uma pessoa que ela vem de práticas sexuais, né, é uma pessoa prostituta, é uma pessoa que ela teve vários relacionamentos sexuais, é uma pessoa que nunca conseguiu ter uma estabilidade na sua vida sentimental. Ela traz consigo bagagens, laços de alma, transferências, e que dominam muitas vezes a mente. Você já ouviu falar, gente? Eu recebo bastante mensagens, pessoas que procuram a mentoria, que chegam para mim e falam, ah, pastora, eu não consigo tirar aquela pessoa da minha mente, parece um fantasma, aquela pessoa parece que mora dentro de mim. Aquilo é um aprisionamento, né? Que provavelmente ela vai precisar de ser ministrada, ela vai precisar de passar por um processo de oração, jejum, né? E por que eu digo isso? Porque existem pessoas que elas se auto-sabotam e elas mentem para elas mesmas, né? Então, cuidado quando alguém colocar a mão sobre a tua cabeça e dizer, sai no nome de Jesus. E que, na verdade, aquele processo, naquele momento, pode ser um processo muito emocional, pode ser um processo muito ativista e que, na verdade, não vai trazer uma mudança sólida, né? Por exemplo, quando eu atendo casais que se separaram, pessoas que se divorciaram, e que a pessoa logo volta para casa ou passa por um período, ela não passou pelo processo da libertação, mas ela passou pelo processo do arrependimento. Então, por exemplo, ela passou pelo arrependimento, ela se arrependeu do que ela fez e agora ela quer retornar para aquele relacionamento. Ela retorna, mas ela não retorna liberta. E aí, por exemplo, ela pode vir com práticas ainda da vida que ela estava tendo. Ela vai vir, por exemplo, com algumas performances de que talvez ela vai querer que você faça num ato sexual, porque ela vem de práticas prostitutas. E essa pessoa não está liberta. Então a mente daquela pessoa ainda está cativa a uma opressão de algo que ainda aprisionou aquela pessoa. E você precisa entender não só o seu processo, como o processo de outras pessoas. Que todo mundo passa por processos de libertação. E isso não significa que essa pessoa não vai ter uma recaída. Né? E eu vejo pessoas aí com argumentos religiosos. Porque eu fui completamente liberta. Inclusive, a pastora aqui de vocês já teve esse argumento. Eu estou completamente curada, estou completamente liberta. E, na verdade, eu vivi situações na minha vida em que a situação se repetiu. E aí eu pude perceber que não havia uma libertação como eu imaginei que eu estava liberta.
ou aquela situação que eu imaginei não estar curada. E aí eu pude entender que existem processos, né? Porque quando você passa pelos processos, aí sim você vai estar vivendo a cura, você está vivendo a libertação. Por exemplo, hoje eu consigo combater quando eu recebo influências malignas que lançam sobre a minha mente, eu consigo repreender, eu consigo identificar, porque eu já sou uma pessoa liberta, passei por alguns processos de libertação, né? Inclusive pactos que eu fiz, né? Inclusive eu compartilhei, gente, eu vou gravar um vídeo específico sobre as tatuagens, né? Porque as tatuagens, elas são pactos que nós fazemos e que tem influências, né? Por que eu faço uma tatuagem? Eu estou ali fazendo um pacto de sangue com uma agulha, mas com uma outra pessoa tatuando. Que tipo de tatuagem que eu tatuei? E isso também tem influências na sua vida sexual. Isso tem influência na sua personalidade. Isso vai ter influência em algum momento na sua vida. Então desconfie quando alguém chegar pra você e bancar de santarrão aí, ou de santarrona, né? Que tem muitos religiosos aí que eu tô pronto. Você nunca vai estar pronto pra nada, né? Você nunca vai estar pronto pra nada, inclusive a pregar o evangelho, pra servir a Jesus, né? Você passa por processos. E às vezes Deus, gente, aqui tá cheio de pernilongo. E às vezes você vai passar por processos na sua vida que você vai ter que viver coisas novamente que o próprio Deus vai te colocar pra te provar que você não tá pronto, né? E que você vai passar por aquele processo. Então não julgue o processo de uma outra pessoa. Quando alguma pessoa tem uma recaída, ou quando essa pessoa, por exemplo, que ela retornou para você, ou você está vivendo um relacionamento que teve um retorno, ou quando você simplesmente estiver tratando de alguém que você fala, meu Deus, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não quer. Gente, esqueça esse negócio diabólico de que a pessoa não quer. Ah, porque ela não quer, Deus não pode fazer. Entenda uma coisa, Jesus, o nosso maravilhoso Pai, Ele faz no tempo dele, não é no nosso tempo. Você pode orar, minha filha, 5 anos, se não for o tempo de Deus, não vai acontecer no seu tempo, e não é sobre o querer do homem, porque quando chega a hora de Deus trabalhar, não tem querer de ninguém, não tem decisão de ninguém, porque as nossas decisões, elas não valem de nada, tá? Quando há um propósito na nossa vida, porque o escolhido não tem escolha. Até se eu tomo uma decisão hoje governada ou baseada em uma decisão, né? Ou baseada numa emoção, ou baseada num instinto, pode ter certeza que aquilo não se enquadra na vontade de Deus. Eu vou para aquele lugar e Deus vai me trazer de volta. Deus vai me pescar de volta. E eu já te contei o meu testemunho, já compartilhei aqui muitas vezes o quanto, gente, quando você é direcionado pelo Espírito Santo, não adianta não, tu vai, mas tu tem que voltar, você toma uma decisão, quebra a cara e retorna. Então não é sobre o querer. Existem pessoas que estão tão oprimidas, influenciadas, que elas não têm decisões por elas. Quem direciona aquilo é o inimigo, quem trabalha na vida dela, o falar dela, o pensar dela, o comportamento, né, gente? Eu tive algumas experiências que eu vou compartilhar nos próximos vídeos com vocês, né? Coisas que eu nunca compartilhei da minha vida pessoal e que eu quero compartilhar com você nesses vídeos, para trazer uma luz sobre a sua vida, né? E talvez essa pessoa aí, ela tá passando por um processo de libertação e você tá julgando, você tá dizendo, olha, não tem mais jeito, tem jeito sim, para Jesus tem jeito, mas respeita o processo de libertação, porque pode ser que o processo dela seja, aos poucos. Hoje ela tá largando o cigarro, amanhã ela consiga não fumar, mas daqui a 5 dias ela consegue parar, mas daqui a 6 dias ela caiu de novo. E isso acontece na nossa vida sexual, na nossa vida com Deus principalmente. Até quando você tá ali mergulhando na presença de Deus, vai ter dias que você vai acordar e eu não quero orar, né? E eu não tô com vontade. E na verdade é o seu processo. E pode ser que no outro dia você acorde com um fervor e diga, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar, né? Então assim, desconfie quando alguém disser pra você que ela foi liberta de um dia pro outro. Não tô dizendo aqui que isso não pode acontecer, tá? Mas a gente tá falando de pessoas, estamos falando daquilo que é individual, estamos falando de histórias, tá? Então são histórias que cada um tem a sua história e cada um tem o seu tempo, né? Inclusive não compare a sua vida com a vida de outras pessoas, né? Se você é uma pessoa que vive caçando testemunho, um conselho que eu te dou, cuidado, né? Porque você vai começar a rotular, trazer para você a história do outro como se fosse a sua, e cada um tem a sua história, né? Então respeite o processo de libertação de cada pessoa, né? Tenha paciência com o teu processo, tenha paciência com o teu luto, tenha paciência com a sua dor, tenha paciência com você mesmo,
tá? Porque às vezes a gente não tem nem paciência com a gente, né? A gente não entende o nosso tempo. Gente, uma coisa que eu respeito na minha vida é o meu tempo, né? Eu aprendi a ter tempo de que eu não tô legal, é o tempo que eu tô trabalhando muito, é o tempo que não tá dando para ir pra piscina e tá tudo bem, é o tempo que eu estou tendo que me retirar, é o tempo que eu tenho que orar mais, é o tempo que eu tenho que jejuar mais. Então, isso faz parte do processo da tua libertação e da tua cura. Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos para os próximos vídeos aqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal.